Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao canal da Escodoska, ok? Eu sou a Ana Antônio e bora lá. Juros simples e juros compostos, ok? Hoje eu trago um vídeo, um vídeo de cálculo financeiro, também conhecido como matemática financeira, ok? E o exercício diz o seguinte: qual é o valor acumulado de uma aplicação de 100 mil kwanzas aplicados por um período de 10 meses a uma taxa de 2% ao mês nos regimes de juros simples e compostos, ok? Aqui também vamos distinguir juros do regime simples e juros do regime composto. Muito bem. Vamos ler o exercício. Qual é o valor acumulado de uma aplicação de 100 mil? Ok? A aplicação é o capital investido, ok? E a questão é qual é o valor acumulado. Sublinha aqui valor acumulado, pessoal. Todo mundo sabe o que é algo acumulado, né? Podemos dizer uma soma, quando nós conseguimos determinar uma junção de outras coisas, certo? Então, é o nosso montante. Montante é igual, é o capital, né, que eu vou aplicar, mais os juros que eu tenho que pagar por, o que eu terei, que eu ganho, né, em aplicar um certo valor, ou seja, um capital. Quando eu invisto um capital, eu ganho uns juros, certo? E nós temos aqui a taxa. A taxa, pessoal, é o preço do meu capital, ok? O preço desta aplicação vai ser de 2% ao mês. Ou seja, ele vai começar a render a 10% ao mês. Ou seja, isso é o preço do valor no tempo. Muito bem. E nós temos aqui o prazo é de 10 meses, ok? Vamos ter aqui os dados. Vou já organizar e colocar aqui bem feitinho. Ok, muito bem. Primeiro, a primeira fórmula, que é a principal, que eu diria mais, é a fórmula dos juros, né? Eu fiz uma aplicação, pessoal, para ganhar alguma coisa, certo? Este ganho em dinheiro nós chamamos de juros, ou seja, o rendimento ou a remuneração da minha aplicação. Juros é igual a capital, vezes o N, que é o prazo, vezes a taxa, que é o preço, certo? Ok. Ou seja, o preço do valor no tempo. Então, esse é o valor, essa é a fórmula dos juros, desculpa, esta é a fórmula dos juros, mas a pergunta do nosso exercício é qual é o valor acumulado, ou seja, o montante. Montante é o capital mais os juros, ou seja, é o valor, é o acumulado nos 10 meses, no final dos 10 meses. Então, montante também pode ser igual, ok, ao capital mais os juros desfeitos. Nós sabemos que juros é o quê? Esta fórmula que está aqui em cima, certo? Capital vezes N vezes I. Muito bem, vamos pôr em evidência o capital aqui, certo? Temos capital mais capital que multiplica o prazo vezes a taxa. Então, nós vamos ter o montante, certo? Vai ser montante igual ao capital, certo? Vamos colocar em evidência, que multiplica 1 mais o N vezes I, certo? Colocamos em evidência fator comum, ok? Muito bem. Então, esta vai ser a nossa fórmula do montante, certo? Quando nós conhecemos o capital, mas não conhecemos os juros, certo? Conhecemos todos os outros dados, exceto os juros. Então, vamos utilizar esta fórmula aqui por baixo. Esta última fórmula, ok? Depois disso, o que é que nós temos que fazer? Substituir o valor. Pessoal, juros no regime simples, ele é linear, ou seja, o ganho mensalmente é o mesmo, ok? Se é 2%, significa que nos 10 meses, a cada um mês, eu vou ganhando 2%, ok? Então, é esse entendimento de juros simples, ok? Então, vamos, depois disso, substituir os dados. Montante vai ser igual a 100 mil. Entre parênteses, 1 mais, quem é o nosso N? É o prazo, é 10, vezes a taxa. A taxa é de 2%. Ok? Então, 2% é 0,02. Pessoal, é importante que o N
e o prazo, a taxa e o prazo estejam na mesma unidade. Aqui, primeira coisa, dentro do parênteses, né? Vamos multiplicar o 10 vezes 0,02, vai ser 0,2. Mais um 1,2, certo? A multiplicar pelos 100 mil, ok? Então, isso vai ser igual, ou seja, o montante vai ser igual a 120 mil kwanzas, né? Se forem kwanzas, a moeda de Angola, né? Muito bem, então 120 mil kwanzas é o montante no regime de juros simples. É um regime linear. O que isso quer dizer? Ele é constante, né? O seu juro é um produto entre o capital, o prazo e a taxa. Quer dizer que ele rende em cada mês o mesmo valor, certo? Se ele vai render 2.000 no primeiro mês, no segundo mês ele vai render 2.000, sucessivamente até no final dos 10 meses. Isso significa que nos juros simples, esta aplicação está a render 2.000 kwanzas, ok? Diferente do regime de juros compostos, que vamos fazer já agora. Ok, opção linha B, que é os juros compostos. A fórmula do montante no juro composto, pessoal, é capital. Vou reescrever e depois explicar primeiro. Vou escrever aqui capital que multiplica 1 mais o N. A taxa, me desculpem. Deixa eu apagar aqui. 1 mais a taxa, ou seja, o preço do valor no tempo. Entre parênteses, tudo isso elevado a 1. Ok? Ou seja, o regime composto é um regime exponencial. Ok? Por que é um regime, ou seja, exponencial? Porque os juros, eles rendem a partir do valor acumulado. Ele não é linear, não é igual em todos os meses. O que isso quer dizer? Um exemplo, né? No primeiro mês, nós vamos render 2.000. Então, o nosso valor acumulado vai ser 102 mil, certo? No segundo mês, os juros vai ser a taxa, né? A taxa de juros vai ser aplicado nesse montante. Conseguiu perceber? No montante acumulado. Então, o juro atual rende sempre a partir do valor acumulado e não do valor inicial, que é o capital. Inicial é no regime de juros simples. Aqui o montante rende a partir, ou seja, os juros rende a partir do montante. Vai render um montante num determinado mês. Se é no mês 2, vai ser a partir do montante do mês 1, do mês 3, no montante do mês 2 e assim sucessivamente. Ok? Esta é a diferença entre regime simples e regime composto. Regime simples, a taxa é sobre o capital inicial. No regime composto é sobre o valor acumulado no mês anterior, ok? Então vamos ter aqui, substituindo todos os valores, vamos ter montante igual a 100 mil, que multiplica 1 mais a taxa. Qual é a taxa? 2%, ou seja, 0,02. Tudo isso elevado ao prazo, ou seja, ao tempo que corresponde a 10 meses. Muito bem. Então, o nosso montante vai ser igual, esse cálculo aí na máquina, né? Será igual a 121, né? 121 mil e 844, ok? 899,44. Mas aí na máquina o que terá que fazer primeiro fazer a operação dentro de parênteses, 1 mais 0,02, isso vai dar 1,02 elevado a 10 e depois multiplica com os 100 mil. Muito bem. Então, este é o valor do nosso montante no regime composto, ok? Então, consegue perceber aqui que no regime composto, ele rende sempre a mais do que o regime de juros simples. Muito obrigada. Se gostou, deixa um like, inscreva-se no canal, compartilhe com os seus amigos, colegas e até já.